O choque de um milionário ao testar sua ex-namorada e a babá com cartões Black começou numa noite em que nada do que brilhava parecia ter peso. 2 cartões pretos repousavam sobre a mesa de carvalho, lisos, frios, quase cerimoniais. Um ao lado do outro, iguais como promessas vazias. A luz do pendente fazia-os reluzir como se fossem pequenos convites a uma verdade. O dinheiro pode comprar qualquer coisa, exceto a certeza do afeto. Robert Marshall olhou para os cartões e então para Bianca. Ela sorria como quem sabe fazer do próprio rosto uma vitrine. A conversa no restaurante havia descido por um caminho previsível. Elogios demorados, referências sutis a festas e viagens futuras, e aquela sensação de que em qualquer momento a gratidão poderia ser confundida com o interesse. Ele havia pago a conta 3 vezes antes que a sobremesa chegasse. Ela aceitara tudo com a naturalidade de quem sempre foi aceita pelo mundo das vitrines. Naquele instante, algo dentro dele, cansado de dúbias certezas, deu forma a uma ideia que seria mais tarde reconhecida por ele mesmo como um erro de proporções pessoais. E se ele pudesse, de forma indiscutível, descobrir quem estava ao seu lado pelo que ele era e não pelo que ele tinha? A ideia nasceu fria e calculada. A ideia também era cruel. Voltou para casa com Bianca debruçada em promessas de viagens a jatos privados, com o perfume misturado ao aroma de cassis. A rua brilhava, o mundo parecia inclinado a obedecer ao cartão que ele tinha no bolso. Foi ali, na calçada, antes de se despedirem, que Robert decidiu transformar a suspeita em experimento. Pediu que Bianca fosse a última pessoa a sair do carro. Só uma prova, murmurou em si mesmo, como quem conjura uma solução da própria insegurança. Horas depois, numa sala ampla do apartamento que ele nunca sabia como ocupar além de ocupar, Robert e Daniel, seu amigo de confiança e assistente, alinharam o plano com a precisão de quem arquiteta um pequeno golpe moral. Daniel, prático, ergueu as sobrancelhas e riu com nervosismo. "Você tem certeza?" perguntou. Robert teve a voz baixa, meio envergonhada, meio descontrolada. "Tenho. Só por alguns dias, só para ver, apenas para acabar com isso." A voz do narrador, quando olhava para o rosto de Robert naquele momento, trazia uma ironia leve, não de escárnio, mas de advertência. Testar corações é como enfiar a mão numa caixa fechada esperando medir o calor. Pode se queimar. Na manhã seguinte, Robert fez o que jamais imaginara que faria publicamente. Entregou a Bianca um cartão Black sem limite aparente. Um gesto teatral, acompanhado por um sorriso que parecia oferecer a ela um palco. Em seguida, chamou Ashley, a babá de seu filho Theo, e num gesto que ele julgou gentil e quase reparador, entregou-lhe outro cartão semelhante. Ashley recebeu o cartão com os olhos arregalados, um misto de surpresa e recusa educada. A mão dela tremia um pouco. Não se tratava de deslumbramento, era mais como se segurasse algo que poderia quebrar. Ashley era simples no sentido que importa, sem artifícios, com um cuidado que vinha de algum lugar antigo e humano. Trabalhara com Theo desde que ele tinha apenas 6 meses. Conhecia o silêncio que uma criança faz quando se sente segura. Ao contrário de Bianca, que fazia do mundo uma extensão do seu guarda-roupa, Ashley fazia do mundo uma rede, onde as coisas quebradas se remendavam com fita adesiva e afeto. Theo, quando presente, observava tudo. A criança tem um radar para o que é verdadeiro. Ele tinha 6 anos, cabelos despenteados e um sorriso que desarmava os adultos. Não sabia ainda o nome de todos os sentimentos, mas sabia quando alguém estava triste e quando algo estava sendo escondido. Era, sem querer, a bússola moral daquela casa. Robert e Daniel combinaram tudo de modo que parecesse casual. Nada ilegal, nada forçado. Apenas 2 cartões, 2 testes, observação discreta. Daniel montou um pequeno sistema de relatórios. Cada gasto apareceria em uma lista que eles consultariam à noite, quase como quem observa um filme de economia doméstica com o coração acelerado. O que veio depois foi uma sequência de contrastes tão gritante que, à medida que as horas passavam, o experimento começou a se transformar em acusação contra si mesmo. Bianca, com seu cartão, comprou experiências que tinham a textura do espetáculo. Reservou um jato privado para um fim de semana em que não havia nenhum evento importante, pagou diárias em hotéis 5 estrelas em cidades em que não tinha compromissos, foi a uma boutique e saiu carregando sacolas de marcas que pareciam promessas de identidade. Os números, quando cruzados no relatório, formavam dezenas de milhares em poucas horas. Gasto a gasto, um mapa de ostentação. Era música alta em um salão vazio. Ashley, por outro lado, fazia escolhas que quase gritavam humanidade. Com o mesmo poder de compra hipotético, ela gastou valores modestos, muito abaixo de $1.000 em termos aproximados.
balões coloridos, pacotes de tinta tóxica, brinquedos simples e duráveis, caixas de suco e lancheiras, pequenos kits de pintura, um bolo para uma festa e, na peça de maior significância, o aluguel de um salão comunitário por algumas horas para realizar uma celebração no Happy Corner, uma creche comunitária que funcionava em um casarão antigo e colorido, com paredes descascadas que escondiam pinturas feitas por crianças. Lista das compras de Ashley, em linhas gerais: balões, brinquedos, tinta, doces, sucos, kits de pintura, aluguel do salão comunitário, brigadeiros, alguns materiais pedagógicos baratinhos e microdecorações para uma pequena festa. Tudo somando menos de $1.000, em valores aproximados e arredondados para efeito de narrativa. A diferença entre os dois cartões não era apenas numérica, a diferença era de propósito. Bianca transformava dinheiro em espetáculo pessoal. Ashley transformava em fio que conectava duas mãos que não se conheciam. Onde Bianca via mais tensão do eu, Ashley via um meio de ampliar sorrisos. Na primeira noite que analisaram os extratos, Robert sentiu algo estranho, uma curiosidade que tentou disfarçar como frieza. Veja só, disse Daniel, apontando para o relatório. É chocante. Robert queria que fosse apenas uma prova de hipóteses, um experimento que o libertaria de dúvidas. Mas quando viu a lista de Ashley, tinta, balões, sucos, algo no peito dele apertou. Não de ódio, não de alegria, uma mistura de vergonha e surpresa. Como se tivesse aberto uma porta e encontrado um cômodo limpo, simples, iluminado, enquanto por todo o resto da casa havia brilho falso. O que será que ela está planejando? Murmurou Robert, mais para si do que para Daniel. Mas a pergunta rolou como uma pequena pedra que começa a rolar morro abaixo. Nos dias que se seguiram, Robert se viu preso a uma tampa de curiosidade que o sufocava. As compras de Bianca continuaram ostentosas. Jantares caros, reservas de manicure em hotéis, uma compra exagerada de bolsas que, para qualquer um de fora, parecia terapia ocupacional com marca. Cada extrato lhe dava uma pontada. Ela está vivendo como sempre viveu. Mas quando os relatórios chegavam com os itens de Ashley, havia imagens que o surpreendiam mais. Fotos enviadas por ela aos pais, aparentemente inocentes. Um bolo com cobertura de chantilly, crianças com as mãos sujas de tinta, confetes em bolsos de jaquetas. Em uma mensagem, Ashley agradecia a uma comunidade que abre as portas e mencionava um pequeno encontro de sábado. Não havia ostentação nas palavras. Havia gratidão e um convite limitado. Algo dentro de Robert vacilou. Ele começou a procurar motivos para validar o experimento. Procurou falhas no próprio plano, palavras de consolo que justificassem a manipulação. Não encontrou. Em vez disso, começou a perceber que aquilo, mais do que revelar amor, o estava revelando a si mesmo. Seus medos, seu controle, sua incapacidade de confiar sem provar. O narrador notaria a ironia. Num gesto pensado para medir a sinceridade alheia, Robert começou a medir sua própria miséria emocional. Um mini enguncho surgia sempre que Robert fechava o relatório noturno. Mas o que ela comprou com o cartão dele deixou tudo diferente, e aquilo o empurrava para agir. Decidiu, então, seguir Ashley. Não à frente do prédio dela, não queria ser óbvio, mas de forma discreta, num carro que, por inércia, o fazia sentir-se ridículo. Theo insistiu em ir com ele. A criança tinha olhos que percebiam mais do que os adultos e, com a sinceridade que só crianças exibem, perguntou: "Papai, temos que ver o que a tia Ashley faz com o cartão? Ela é boazinha, né?" Robert sorriu de forma lenta, sem conseguir responder de imediato. A pergunta de Theo cortou o ar e deixou uma mancha de culpa. Foram ao mercadinho de esquina, um lugar com cheiro de pão fresco e velhas músicas em uma rádio que tocava entre anúncios. Ashley escolhia pacotes de copinhos coloridos, uma embalagem grande de confetes, rolos de papel crepom, garrafas de suco e um saco de brigadeiro. Itens baratos que, juntos, prometiam uma festa. Conversou com as idosas da banca de frutas com gentileza, riu do preço do morango e ofereceu para dividir os lucros de uma história engraçada sobre um bolo que dera errado. Ali, Robert viu outra face, uma mulher que conhecia o valor das coisas pequenas. Theo, curioso, pegou um saquinho de balões e, sem cerimônia, enfiou-os no carrinho de compras. Ashley sorriu, pagou com o cartão que Robert tinha dado, a mesma placa preta, o mesmo símbolo de poder, e agradeceu a moça no caixa com um abraço curto. Nada nas costas de Ashley brotava vanglória,
apenas aquela leveza de quem sentia que seus gestos importavam. Robert permaneceu no carro, com as mãos no volante, escutando os passos de Ashley ecoarem pela calçada. Seguiu-a discretamente até o casarão que abrigava o Happy Corner. Do lado de fora, as paredes estavam descascadas e havia uma escadaria de cimento com flores em potes feitos de latas reaproveitadas. Havia no ar um cheiro de suco de laranja e doçura de doce de leite. A porta se abriu e um barulho inconfundível tomou Robert. Risos de crianças. O som das vozes era uma fila de sinos que não poderiam ser comprados em nenhuma loja. Quando entrou sem perceber que entrava, viu Ashley transformando o salão. Crianças espalhavam tinta nas paredes de um painel coletivo, riachos de cores se misturavam e confetes giravam no ar. Balões de cores vivas flutuavam, presos por barbantes, e havia uma mesa simples onde sucos, copinhos e brigadeiros aguardavam. Uma mulher idosa, que dirigia o Happy Corner com mão firme e sorriso cansado, organizava as filas de crianças para o cantinho da história. Robert ficou na porta, imóvel, e sua percepção inteira se fragmentou. Ali, o poder do cartão não era exibido como troféu, era transformado em algo que fazia os olhos das crianças brilharem. Um menino pequeno, com rosto redondo e bochechas coradas, correu e jogou confete no ar. O pó colorido pousou em Robert, como uma chuva suave, e por um segundo ele riu sem entender por quê. Depois o riso se transformou em uma sensação que ele não sabia nomear. Culpa, talvez, ou a descoberta de um lugar onde o dinheiro tinha serventia humana. Theo apareceu ao seu lado, como uma pequena mão calorosa. "Olha, papai", ele sussurrou, apontando para uma criança que segurava um brinquedo novo. Ela trouxe brinquedos de verdade. Theo não usou a palavra testar. Não precisava. Ela trouxe pra gente. Robert observou Ashley. Ela estava no chão, com as pernas cruzadas, distribuindo fatias do bolo, passando colas nos painéis de pintura, encharcada de tinta e riso. Seus cabelos presos num coque desordenado, vestia uma camisa simples que se manchara de cores. Nada no rosto dela pedia algo em troca. Havia apenas compaixão, usada como ferramenta de construção. Ele sentiu um encolher de algo interior. O teste, naquele instante, perdeu o verniz de racionalidade e ganhou a face de uma violência íntima. Era impossível, ali, não reconhecer a verdade. Ele havia criado uma situação para manipular corações. Ele havia transformado a vida de outra pessoa numa cobaia de seu próprio medo. E o que era ainda mais revoltante, por se tratar de um homem que se orgulhava de fazer coisas boas, era que a bondade de Ashley nunca buscara holofotes. O cartão nas mãos dela era uma extensão de um cuidado que já existia, e não a causa dele. Robert sentiu a respiração falhar. Um confete caiu em seu ombro e a criança que o jogara olhou para ele como quem deixa um tesouro. "Toma, tio." O tio não era apropriado. Ele não era tio. Ele era o homem que planejara manipular. Durante alguns minutos que pareceram horas, ele ficou ali, na entrada, a ver a cena. E a cena, por sua vez, via algo novo. A capacidade dele de ficar pequeno diante da alegria de outrem. Havia riso, havia canto, havia o barulho de um corar de bochechas pelo esforço de colorir o mundo. Havia Theo correndo entre as mesas, derrubando um copo que escorreu suco pelo chão. Ashley o pegou no colo, sorriu para ele e limpou com um guardanapo, como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Robert não saiu. Daniel, mais prático, sugeriu que eles recuassem, que guardassem tudo para uma discussão mais tarde. Mas Robert não queria mais discutir. Queria entender como havia chegado a isso. Queria entender se algum dia alguém o amara por quem ele era, e não pelo que ele oferecia. Queria entender se havia algum remédio para o dano que poderia ter causado apenas por pensar que tinha o direito de transformar vidas em testes. O narrador, em sua voz agora menos irônica e mais compassiva, observava. O experimento, mais do que testar amor, começou a testar a consciência do provedor. E as coisas que ele descobria não eram estatísticas fáceis. Eram socos na verdade pessoal. Enquanto os adultos conversavam ao longe sobre números e balanços, Robert se aproximou sem que notassem. Ficou a poucos passos de Ashley, observando como ela dobrava uma caixa vazia e a transformava em um pequeno barco de fantasia para duas crianças. Ela não olhou para ele. Estava ocupada demais para curiosidades sobre bilionários.
estava ocupada sendo humana. O cartão ficou quente no bolso do casaco de Robert. Ele segurou o metal frio com os dedos e sentiu o peso literal e simbólico daquela placa preta. Era um objeto que naquela sala poderia comprar qualquer coisa, menos o que ali florescia de graça. Quando uma criança correu e jogou confete bem no rosto dele, Robert não deu bronca. Riu, meio sem jeito. O riso soou mais como um pedido de desculpas a si mesmo. Na mesa de sucos, Ashley ergueu os olhos e viu-o pela primeira vez. Houveram segundos em que a expressão dela mostrou algo parecido com surpresa, talvez reconhecimento. Ela inclinou a cabeça, sorriu de modo simples e continuou o que fazia, sem reagir à presença dele. Havia uma habilidade em preservar a calma que diz: não preciso de sua validação para ser eficaz. Robert saiu do Happy Corner com Theo de mãos dadas, o corpo pesado. Lá fora, a cidade continuava a girar em seu ritmo normal. Homens em ternos apressados, taxistas e uma brisa que trazia cheiro de praça. Ainda assim, ao longe, a premissa que o trouxera ali, o experimento, começava a dissolver como neve de primavera. Na volta para casa, nenhuma palavra entre Robert e Daniel soou como justificativa. O silêncio foi mais acusador que qualquer retórica. E no silêncio algo se consolidou. A consciência de que havia causado um dano, não apenas para si mesmo, mas para alguém que confiara, nem que fosse instintivamente, nas boas intenções de quem a empregara. No carro, Robert olhou para o cartão no bolso e por um momento a ideia que o movia, a necessidade de provar amor, fez-se ridícula aos próprios olhos. Ele percebeu que havia trocado o risco de ser amado pelo risco de perder a própria humanidade. Percebeu que o teste, além de antiético, era uma forma de violência emocional que poderia ferir as pessoas mais vulneráveis à sua volta. Talvez eu devesse contar, murmurou para Daniel. Daniel, homem de poucas palavras, encolheu os ombros. Talvez seja tarde demais para isso, disse ele. As palavras permaneceram na boca de ambos como pedras. O que ninguém naquele início de transformação previa era que o experimento, além de ferir Ashley, também iria despertar ciúmes que não adormeceriam facilmente em Bianca. O ego ferido gosta de se vingar com notícias. O ego de certas pessoas encontra saídas no rumor. E havia, no mundo onde Robert circulava, pessoas prontas para transformar qualquer semente de dúvida em uma manchete. Mas isso ainda estava por vir. Por ora, naquela madrugada em que Robert voltou para casa com o cheiro de bolo e tinta nas roupas, o choque era íntimo. Ele via pela primeira vez em muito tempo a fratura entre o que podia comprar e o que tinha de verdade. Antes que qualquer outra coisa acontecesse, ele tomou uma decisão instintiva, não para revelar o experimento imediatamente, mas para observar mais. Era como se uma nova dúvida tivesse nascido. A possibilidade de que o que descobrira no Happy Corner fosse a verdade que negara por anos. Ele queria entender o que fazer com essa verdade, mas havia algo mais que o empurrava, o medo de que, ao abrir a caixa que criara, poderia destruir aquilo que admirara. Não sabia se poderia reparar. O narrador voltava a se aproximar da cena com uma pergunta, não retórica, mas urgente. Quando se causa dor a alguém em nome de busca por autenticidade, qual é o primeiro passo para reparar a confiança? No escritório de Robert, noite adentro, as luzes altas projetavam sombras longas sobre pilhas de documentos e garrafas de vinho meio vazias. Daniel trouxe os relatórios, dispostos em ordem cronológica. Os números, que antes pareciam simples dados, agora tinham rostos e vozes. Enquanto Robert os percorria com o dedo, Theo apareceu pela porta e, inocente como sempre, perguntou: "Papai, você gostou do bolo?" Era uma pergunta que não esperava cálculo. Era uma pergunta que só uma criança faria para cortar a farsa. Robert olhou para o filho e teve a sensação de um espelho. "Sim", disse, "gostei muito." E queria ser sincero, mas a sinceridade implicava admitir um erro que poderia ferir uns e envergonhar outros. O dilema cresceu dentro dele como uma mancha de tinta em tecido branco. Naquela madrugada, entre o ruído distante da cidade e o silêncio pesado do condomínio, Robert dormiu mal. Sonhos de jatos e caixas vazias se misturavam com imagens de confete e mãos pequenas pegando brigadeiro. No sonho, Ashley sorria, não porque ele a recompensara com dinheiro, mas porque sua presença fazia a diferença. Acordou com o sabor amargo de culpa. O experimento já não lhe parecia mais uma neutralização de dúvidas, parecia uma violação. Havia um fio, tênue, que ligava aquilo tudo ao que considerara.
o poder de poder. E a dúvida restava. E se o poder fosse usado para reparar, em vez de espetacularizar? E se ele, que havia criado a situação, pudesse agora consertar o que quebrara? Ainda não havia resposta clara, mas havia uma convicção crescente. Precisava compreender as consequências do que fizera antes que outras mãos, menos escrupulosas, transformassem a história em algo pior. Quando amanheceu, Robert tomou decisões silenciosas. Não anunciou o experimento. Não confessou nada ainda. Em vez disso, agendou algumas reuniões, pediu a Daniel que acompanhasse mais de perto as interações, e com um silêncio que punha em dúvida seu próprio caráter, começou a desenhar uma rota de reparação, embora naquele momento não soubesse ao certo quais passos seriam necessários para curar o que fora ferido. Sabia apenas que algo havia rompido e que não bastava sentir remorso, era preciso agir. E havia, entre as preocupações, um nome que ainda não surgira com força no pensamento de Robert, mas que logo ganharia centro nas notícias: Bianca. Ele sabia, pendurado no fundo da mente, que sua ex-relação com ela não terminara sem rastro. Sabia que onde havia glamour e orgulho ferido, existem decisões dramáticas esperando para acontecer. Mas por agora, aquele capítulo ainda não se acendia em chamas. Por agora, a história que mais queimava era aquela do Happy Corner e da criança que jogara confete no rosto de um homem com mãos calejadas pelo privilégio. Ele também não sabia, indefinido, por enquanto, o quanto algumas conversas, mais adiante, seriam contaminadas pela inveja e pelo medo. Não sabia ainda que a ideia de Bianca de remodelar a narrativa poderia encontrar quem a ajudasse. Não sabia que as linhas que ele traçara numa folha de Excel se tornariam em breve munição. Mas naquele ponto da vida de Robert, o choque já havia acontecido. Ele havia testado e o teste o havia testado de volta. E o que fora descoberto no Happy Corner, a capacidade do dinheiro ser instrumento de cuidado e não de exibição, gravou-se em sua pele como uma promessa e uma acusação. Antes de encerrarmos esta parte da história, há uma pergunta que paira no ar, que serve de mordida para o pensamento. Quando a pessoa que testou se dá conta do dano feito, qual é o primeiro gesto que repara verdadeiramente? É um pedido? É uma ação pública? É uma mudança profunda de vida? Robert, naquela manhã, ainda não sabia. Sabia apenas que a sensação de choque não se dissipava e que, para além da surpresa, havia um novo movimento interno, um desejo urgente de corrigir, de transformar a culpa em algo útil. E assim, com o cartão ainda quente no bolso do casaco e o rastro de confete grudado nas solas dos sapatos, Robert decidiu que observação já não bastava. Alguma ação precisava vir. Ele não sabia qual seria a melhor, nem se teria coragem de executá-la. Sabia apenas que o mundo que o rodeava já não era o mesmo. Seus próximos passos, porém, iam revelar que a estrada para consertar o que se quebra por orgulho é mais tortuosa do que qualquer experimento pode prever, e que as intenções, por boas que sejam, exigem humildade e reparação plena para produzir algo parecido com redenção. Comente de onde você nos assiste, deixe sua nota ao final. A reunião aconteceu num porão de tensão que parecia maior do que a sala em si. Robert convocou Ashley e Bianca com a pressa de quem busca um remédio e a falta de coragem de admitir que, talvez, o remédio fosse pior que a própria doença. Daniel estava lá, com os relatórios impressos à sua frente como quem apresenta evidências num tribunal íntimo. Theo, menino de 6 anos, ficou na cadeira ao lado de Robert, brincando com um carrinho, sem entender a totalidade do que se aproximava, mas percebendo o peso no ar. Robert falou primeiro, as palavras saindo como se fossem passos sobre vidro fino. Explicou, sem rodeios que justificassem o injustificável, que havia decidido usar 2 cartões idênticos para testar lealdades. Tentou pôr em frases o que sentira na calçada onde terminara o encontro com Bianca, o cansaço de dúvidas sobre o amor. Procurou explicar a curiosidade que virasse em experimento, o experimento que virasse em exposição, a exposição que virasse em ferida. Tentou. As frases, apesar de arrumadas, não tiveram a força de consertar nada. Bianca ouviu com o rosto travado numa neutralidade aprendida. Havia raiva ali, mas também havia algo que fazia dela uma figura menos desprevenida que Ashley, a promoção de si mesma como princípio.
Você me usou como espetáculo, Robert, disse ela, com a precisão de quem estima a humilhação e a transforma em argumento. A acusação tinha mais veneno do que surpresa. Sugeria a traição de um tipo que feriria o orgulho tanto quanto a confiança. Ashley ouviu e as palavras de Robert pareciam chover-lhe em cima como gotas de tinta escura num papel limpo. Ela sofreu, não tanto pelo próprio orgulho ferido, porque muito do que sabia dava-lhe reservas de humildade, mas porque sentiu violada a confiança que ela acreditara existir na casa onde cuidava de Teal. Foi tudo um teste, ela disse. A voz dela não tremia por teatralidade, tremia por ter descoberto que a oferta de algo que parecia cuidado podia ser instrumento de experimentação. Teal, que vira pedaços daquele enredo desde o início, olhou para o pai com despeito infantil, que doía mais do que qualquer crítica adulta. "Você me testou com a tia?" perguntou ele. A sinceridade infantil cortou mais fundo que qualquer acusação articulada. Robert baixou os olhos. Não havia desculpa pronta que salvasse um pai de ser visto assim por um filho. Ashley levantou-se. Não houve grito, não houve tribunal. Houvera sim uma pequena súbita clareza que levou à ação mais simples. Ela pegou a bolsa, abraçou Teal com delicadeza profissional e humana e disse apenas que precisava ir. Não era a demissão formal, nem um gesto performático. Era a saída de alguém que sentia que a sua autonomia havia sido roubada por curiosidade alheia. Quando a porta se fechou, a casa ficou maior e vazia de algo que não se recupera com dinheiro. O experimento, pensado para expor o falso amor, expôs antes a incapacidade de Robert de confiar sem controlar. O que aconteceu depois acelerou como uma onda. Bianca, ferida e furiosa, procurou caminhos que devolvessem a ela o lugar que acreditava ter. Em vez de procurar conversa, ela encontrou oportunidade. Havia sempre gente pronta para transformar ressentimento em narrativa. Jennifer ouviu uma versão teleguiada para ser clara e explosiva. Ashley, dizia-se, estava desviando doações destinadas ao Happy Corner. A manchete, como qualquer fogo bem direcionado, fez o resto. A matéria saiu numa sexta-feira à tarde, quando a imprensa tem fome de furo e as redes têm fome de confirmação. Chegou como uma lâmina fina e cortante. Funcionária de instituição infantil teria desviado fundos. Família bilionária investiga. O texto sugeria, sem afirmar categoricamente, mas com ênfase suficiente para manchar, que havia irregularidades num repasse recente. O mercado de julgamentos rápidos nas redes sociais não precisou de mais do que uma centelha. Não era verdade, mas a verdade era uma coisa delicada quando o rumor ganha atração. Em poucas horas, o Happy Corner recebeu mensagens maldosas, pedidos de esclarecimento de parceiros que não queriam risco de associação e ameaças veladas de cortar doações. Ashley, que tinha vivido sempre com menos e conhecido a bondade desinteressada, recebeu ataques que a feriram por sua exposição pública e por aquilo que sabiam fazer com a reputação de quem depende do afeto alheio. Robert, quando viu a matéria, a primeira notificação foi um link que Daniel trouxe num tablet, sentiu o chão tremer de novo. Desta vez não havia dúvida. O dano tinha saído do âmbito pessoal e invadira ao mundo ordinário das consequências. Ele poderia suportar a culpa pessoal, mas não suportava ver quem ele prejudicara, agora vulnerável, sendo atacada por uma narrativa falsa. Daniel trabalhou com a frieza de quem precisa consertar uma panela furada antes que derrame tudo. Sabia que se quisesse reparar, teria de recolher aquilo que havia causado a tempestade. Mensagens, trocas, comprovantes. E foi nisso que se debruçou, não como um perito forense de ficção, mas como alguém que tinha acesso a detalhes que muitas pessoas não tinham. Encontrou em conversas deletadas que alguém havia guardado por hábito um fio vermelho entre Bianca e uma jornalista, mensagens com tom de instrução, transferências anotadas como pagamento por cobertura e mais, sinais de que a história havia sido plantada com intenção. Era tudo isso que Daniel trouxe para Robert como se trouxesse a verdade num envelope pesado. Havia entre as provas capturas de tela de conversas nas quais Bianca oferecia apoio financeiro para a elaboração de uma matéria construtiva e um comprovante interno de transferência com uma descrição breve e técnica, pagamento a serviço editorial, que, ao ser lido com atenção, soava como o mesmo fio que fora usado para acender a manchete. Nada ali era forjado para efeito dramático no roteiro. Eram documentos que apontavam para conluio e manipulação e que restituíam a responsabilidade à origem, aquele que instigara o rumor. Robert segurou aqueles papéis como se tivessem o formato de sua culpa. Eles não removiam a dor que causara, mas davam caminho para a reparação pública que precisava.
Confrontar a narrativa era uma coisa, assumir o erro e mostrar as provas de que alguém tentou transformar o erro em agressão pública era outra. Robert optou pela segunda, convocou uma coletiva. A coletiva foi marcada no Happy Corner, numa manhã úmida de céu pálido. Robert quis aquele espaço como palco, não para sobejo de orgulho, mas para devolver o lugar onde a agressão havia ecoado. A mesa foi montada com simplicidade, microfones, uma pequena pilha de documentos. Ashley foi convidada. No coração dela havia um conflito. Aceitar comparecer significava se expor. Recusar era aceitar que a palavra pública fosse dominada por mentiras. Escolheu finalmente ficar. Antes de Robert falar, as câmeras fizeram o seu trabalho habitual de ampliar tudo e transformar rostos em bandeiras. Ele ergueu a voz com soluços contidos. Pediu desculpas. Pediu muitas vezes. E não com a forma vazia que muitas desculpas ganham em manchetes. Pediu com a voz de quem tinha estudado cada palavra no espelho e ainda sentia vergonha delas. Explicou com clareza duradoura o que fizera, experimentara vidas alheias como se fossem números de um balanço. Havia nele a confissão do absurdo de transformar confiança em experimento. Em seguida, Daniel expôs o que encontrara. Mensagens que demonstravam conluio entre Bianca e a jornalista, transferências que pareciam subornos por uma narrativa sensacionalista. O narrador acompanharia com uma voz que reconhece a potência das imagens. Havia provas, sim, e elas foram apresentadas de forma responsável como comprovantes internos, capturas, registros que apontavam para uma ação deliberada de prejudicar alguém. A imprensa, que vivia de novidades, registrou o movimento com a ambivalência própria de quem sempre procura a próxima manchete. Então, Theo caminhou até o microfone com a naturalidade de quem não encara o mundo como um adversário. Ele era pequeno e empunhava um desenho que fizera para Ashley. "Tia, eu desenhei você com muitos balões", ele disse, e segurou o papel para o público. Não havia retórica sofisticada no gesto. Havia apenas a inocência de reconhecimento. O desenho, exposto à luz das câmeras, falou com mais sinceridade do que qualquer nota de imprensa. "Ela trouxe alegria", disse Theo, com uma objetividade que desmontava as artimanhas adultas. A reação foi imediata e, por um instante, honesta. Aplausos contidos, algumas lágrimas discretas. A narrativa começou a virar. As redes que alimentaram a difamação com voracidade viram agora a mesma voracidade se virar contra os instigadores. Bianca foi chamada a responder. Jennifer, cujo nome já circulava ao lado da manchete, enfrentou uma investigação interna no veículo para o qual trabalhava. Um procedimento padrão que, na prática, derrubou a credibilidade que ela outrora julgara sólida. Nada disso, contudo, consertou o que foi ferido. Ashley, mesmo com o nome limpo de acusações materiais, estava cansada. A exposição a xingamentos e mensagens maldosas deixara marcas. Ela retornou ao Happy Corner com receio e pediu tempo. Robert tentou então traduzir o pedido de reparação em ações concretas. Não foram promessas vazias. Ele transferiu fundos para garantir a continuidade do Happy Corner, bancou um contrato que profissionalizaria o projeto, pagou a reforma e assumiu um compromisso público de longo prazo. Não apenas doou, mas comprometeu-se a respeitar a governança do lugar, cedendo espaço para que a liderança local, incluindo Ashley, determinasse prioridades. Ashley ouviu as propostas com cautela. Aceitou que Robert financiasse reformas, mas deixou claro que não queria ser convertida num troféu de caridade. "Não quero que a minha vida seja usada para limpar sua imagem", disse ela com firmeza. Havia nessa afirmação uma dignidade que Robert precisou aprender a respeitar. Ele não podia comprar confiança, só podia construir relação com tempo e gesto. O planejamento para um evento de arrecadação que seria público transformou-se em ponto de encontro da reconstrução. Robert não queria um lançamento pomposo, pediu algo que refletisse o espírito do Happy Corner. Simples, caloroso e comunitário. Convidou a cidade, convidou amigos, chamou parceiros locais. Daniel, que sempre arrumava a logística com um humor mecânico, passou noites desenhando planilhas e listas. Theo, claro, queria fazer parte e transformou-se num pequeno embaixador. Desenhava convites com adesivos e espalhava-os na escola. Nos preparativos, houve caos e riso. Volunteers correram com caixas de salgadinhos, uma senhorinha do bairro ofereceu-se para assar bolos e uma banda de rua concordou em tocar de graça. Robert fazia o mesmo trabalho de todos, colava cartazes, carregava mesas, aprendeu a usar uma furadeira que nunca antes vira na vida.
Havia ali uma espécie de nivelamento que dissera muito mais que qualquer documento. O homem acostumado ao luxo passava a se envolver na mão de obra do dia a dia. O dia do evento amanheceu com céu aberto e cheiro de pão. Crianças correram, risos encheram o pátio e a arrecadação começou a acontecer de forma humilde e eficaz. Uma barreira simbólica caiu quando, durante o corte do bolo, alguém tropeçou e o bolo quase foi ao chão inteiro. Uma cena que poderia ter sido desastre virou comédia. Theo agarrou a faca, derrubou a fatia e, num movimento rápido, Robert segurou o pedaço antes que o chão viesse a devorar a sobremesa. O susto transformou-se em riso, o riso em proximidade. Ashley achou graça. Riu de modo aberto e, por um segundo, o guarda-corpo que ela construiu ao redor do coração relaxou. A arrecadação superou expectativas. Havia dinheiro suficiente para pagar a reforma, contratar educadores e ainda um fundo de emergência para situações imprevistas. Mais valioso que o montante foi a sensação de comunidade reconectada. Havia aplausos sinceros, abraços e o tipo de gratidão que não se compra. Visível, mencional, calorosa. Aos poucos, a convivência entre Robert e Ashley ganhou outros contornos. Não foi uma aproximação imediata, nem tampouco manipulada. Foi feita de pequenos gestos. Ele ofereceu-se para buscar material escolar. Ela o corrigia com leveza quando ele se atrapalhava com as prioridades do projeto. Ele ajudava a despejar caixas com a mesma humildade com que no passado contratara alguém para isso. Em noites de planejamento, trocavam mensagens rápidas sobre listas de suprimentos. Em tardes de sábado, ele aparecia com sacos de tintas e colas, disposto a sujar as mãos. Havia um freio sempre presente, a lembrança do experimento. Ashley nunca deixou de lembrar ao que fora submetida. A confiança, ela sabia, não se restabelece por decreto. Ainda assim, havia reconhecimento de mudança quando Robert, sem grandiloquência, começava a mostrar consistência. Em vez de testes, oferecia presença. Em vez de provas, oferecia compromisso. Isso movia o terreno entre eles. Bianca, em contrapartida, perdeu o terreno. Alguns eventos sociais que frequentava a portas fechadas começaram a não mais a tê-la como presença desejada. A rede social que antes a aplaudia girava em outra direção. A influência que se ostentava no passado dera lugar a um vácuo. Ela tentou, numa tarde de chuva, enviar uma mensagem pedindo desculpas, um texto curto e contido. Robert leu e deixou a mensagem sem resposta por algum tempo. No fim, devolveu com poucas palavras, que preferia reparar, não punir, mas que havia limites para o perdão quando se tratava de ferir pessoas conscientemente. Bianca ficou sem o palco. Isso, por si só, foi uma consequência social concreta, sem instrução legal ou dramática, apenas reputação que murchou porque as redes, ao expor uma manipulação, viraram a própria lâmpada que iluminou a trama. Com o tempo, o relacionamento entre Robert e Ashley tornou-se parceria. Era uma parceria que começou no terreno do trabalho, administrar o Happy Corner, e foi se deslocando para outros registros. Havia cuidado mútuo. Robert aprendeu a convidar Ashley para decisões que antes não caberiam a ela. Ashley aceitou essa participação, com reservas, e então sem reservas. O que nasceu de sorrisos tímidos enquanto organizavam uma festa infantil, cresceu para jantares simples num fim de tarde, em que Theo fazia perguntas inocentes e Robert escutava com atenção. A mudança em Robert não foi performática. Ele cortou gastos supérfluos, vendeu algumas obras que possuía e reinvestiu parte do que antes usava para manter um estilo de vida desenfreado. Não foi por ascese moral, mas por convencimento. Viu que existir é mais do que ostentar. As atitudes, mais do que as palavras, foram vistas por quem importava. Mesmo Theo notou. Papai agora gosta de pintar, disse uma vez, segurando um pincel que o próprio Robert usara para retocar um mural do Happy Corner. Era uma constatação simples e ao mesmo tempo definitiva. A intimidade entre Robert e Ashley desenvolveu-se num ritmo que respeitava o passado dela e o peso do seu próprio erro. Houve escuta, houve confissão. Houve também a aceitação de que algumas feridas não cicatrizam 100%, apenas mudam de textura. Ashley aprendeu a reabrir portas que fechara com firmeza. Robert aprendeu a permanecer do lado de fora quando necessário, até que se permitisse entrar. Não foi um conto de fada. Foi uma narrativa feita de trabalho conjunto, de orgulho ferido sendo desfeito e costurado de novo com paciência. Numa tarde de outono, Robert pediu que lhe acompanhassem até o parque onde as primeiras confusões haviam acontecido, e onde Theo, sempre compassivo, costumava inventar jogos com as folhas. Era um pedido simples, queria conversar sem testemunhas formais. Ashley veio.
Tel veio também, como sempre fazia quando havia passeios. Robert se ajoelhou num banco de praça simples e tirou do bolso algo que não era um cartão. Um anel simples, sem ostentação. Pediu desculpas de novo, com voz arrastada, e declarou que queria construir algo com ela. Primeiro, confiança. Depois, talvez um futuro conjunto, se ela assim desejasse. Ashley, que carregava na alma os traços daquilo que acontecera, olhou para o anel, para o rosto dele, e depois para Tel, que mordia uma maçã com seriedade. Preciso de tempo, disse ela. Não era um não, nenhum talvez sem chão. Era um pedido legítimo. Quero ver ações, não só palavras. O pedido era justo. Robert aceitou sem argumentar. Sabe-se quando um erro é profundo demais para ser curado com press release. Ele sabia, íntimo e finalmente, que nada do que trouxera podia ser simplesmente apagado. Precisava, então, construir. Os meses seguintes foram de construção. Trabalhos, pequenos gestos e um evento de Natal no Happy Corner que ele e Ashley organizaram em conjunto foi um momento simbólico de uma nova época. Robert aprendeu a assar biscoitos sob orientação de voluntárias. Ashley aprendeu a aceitar um abraço público quando este era oferecido com sinceridade. Tel, que havia conhecido o percurso desde o início, tornou-se um elo que lembrava a ambos dos valores que queriam preservar. O romance culminou, sofrendo todas as suas sutilezas, quando Robert fez o pedido formal de casamento numa tarde chuvosa que parecia pedida ao acaso. Não foi nada espetacular. Um parque pequeno, amigos próximos, Tel segurando as alianças como se fossem tesouros. Ashley disse que sim, com uma naturalidade que só se conquista quando há tempo e verdade entre os corpos. O casamento foi simples, uma cerimônia ao ar livre num espaço do próprio Happy Corner, com as flores de vasinhos reaproveitadas e com um bolo feito pela mesma senhora que meses antes alecara-se voluntária para o fundraising. Tel foi o pequeno mestre de cerimônias, correndo e tropeçando e arrancando risos de toda a assembleia. Havia alegria, sem as luzes que antes guiavam Bianca. Era uma celebração de comunidade, e para Robert foi uma demonstração de que era possível reconstruir vida com humildade. Bianca não compareceu. Havia tentativas de reaproximação, mensagens diplomáticas, pedidos de explicação, mas ela manteve-se à distância. A consequência social da sua escolha de orquestrar a difamação foi o isolamento. Não se tratou de punição em tribunal, foi simplesmente o efeito natural de escolhas que ferem terceiros por ganho próprio. Com a vida reorganizada, o casal recebeu meses depois a notícia de que esperavam um filho. A notícia foi recebida com um misto de surpresa e alegria contida. Nas primeiras semanas, houve mais cautela. Ambos sabiam que juntar famílias e histórias exigia caula. O nascimento da filha foi um evento sereno, com Tel dividindo seu tempo entre as duas fraldas que aprendera a trocar e o papel de irmão protetor que assumiu com doçura. O epílogo da vida prática mostrou aquilo que a narrativa pedia há tempos: rotina. A casa não era mais a sede de ostentação que fora antes. Era um lar com cheiro de café, desenhos colados na geladeira e uma mesa onde se discutia a escola de Tel e os planos do Happy Corner. Robert não evitou as ocasiões que lembravam o erro. Ao contrário, trouxe-as como sinal de aprendizado. Em jantares com amigos, contava com honestidade aquilo que aprendera. Não buscava absolvição pública, apenas oferecer lição que valera para ele. Testar revela medo, não amor. Ashley e Robert, por sua vez, construíram juntos uma prática financeira diferente. Usaram recursos com transparência, incentivos à participação comunitária e deixaram claro que a filantropia para eles seria sempre parceria, não imposição. Criaram um conselho consultivo para o Happy Corner, composto por membros da comunidade, pais e especialistas em educação infantil, garantindo que nenhuma decisão centralizadora voltasse a tomar a forma de dominação. Houve momentos em que Robert olhava para os cartões pretos que ainda guardava num canto, agora sem poder. Eram lembretes do que não deveriam ser, instrumentos de teste. Em muitas noites, quando ouvia a respiração calma da filha e Tel correndo pelo corredor, ele pensava no homem que fora e naquele que se esforçava por ser. A transformação não foi mágica, foi trabalho repetido de humildade. O narrador, em seu tom compassivo, notaria que a história que parecia sobre um teste se revelou, no fim, sobre reparação. Sobre um modo como quem tem poder pode, sem espetáculo, usar recursos para proteger o que ama, não para circunscrever. E sobre a criança que jogou confete no rosto de um homem rico, lembrando-o que a alegria não se compra. A vida cotidiana que se seguiu foi humana.
Havia manhãs de panquecas em que tudo se tornava bagunça e conversas silenciosas ao pé da cama onde a bebê dormia. Havia erros e desafios administrativos no Happy Corner, decisões difíceis com as quais encaravam juntos. Havia também momentos de riso puro. Theo, agora praticante de pequenas travessuras, inventando uma festa surpresa para a professora, e Robert correndo atrás dele sem autoridade, apenas desejo de acompanhar. Ashley observa e sorri. O sorriso dela, uma vez pego em quadro de confete, agora vinha sem sombra. Quando olhavam para trás, Robert e Ashley reconheciam a linha tênue entre reparação e redenção. Reparar é possível, exige ação concreta, transparência e o desejo real de mudar. Redenção, quando entendida como absolvição completa sem responsabilidade, era algo que ambos rejeitavam. Preferiam cultivar uma vida que, com elos fortes de confiança, permitia pequenas falhas e enormes esforços de correção. No fim, o choque que moveu essa história, o choque de um milionário ao ver o que duas pessoas fizeram com cartões idênticos, não foi apenas surpresa diante de escolhas de consumo. Foi um choque ético profundo. A percepção dolorosa de que poder, sem humildade, causa dano. Foi igualmente a percepção doce de que recursos bem empregados podem restaurar e criar diferenças reais. A história termina com uma imagem doméstica que vale mais que qualquer manchete. A família reunida numa cozinha cedo, a filha recém-nascida dormindo num berço próximo, Theo tentando correr com um par de sapatos grandes demais e Ashley servindo panquecas com um sorriso que mistura cansaço e alegria. Robert, que aprendeu a pegar uma cadeira e lavar pratos, observa a cena como se fosse a recompensa por algo que, no passado, fora um erro. Ele não se sente purificado, ele se sente responsabilizado. Testar não revela amor, pensa ele. Reparar sim. E sorri para Ashley, que retribui com um olhar que já não pede certificado de fé. Há entre eles o assentimento de quem já errou e já se esforça para fazer melhor. Se restou algo da fúria e da difamação, foi a lição de que reputações se constroem e se destroem com a mesma rapidez, e que o caminho para consertar o que se quebra por orgulho é feito de humildade repetida, ações concretas e tempo para que as feridas se convertam em cicatrizes que não doem tanto. No fim, pensando no cartão preto que causara a raiz de tudo, Robert guardou-o numa caixa simples. Não por nostalgia, não por orgulho, por lembrança. Um lembrete de que todo privilégio traz consigo a obrigação de cuidar do que o dinheiro não compra. Confiança, dignidade e amor verdadeiro. Se você leu até aqui, deixe sua nota, de 0 a 10, quanto essa história tocou você. E se puder, inscreva-se para ouvir mais contos que misturam erro e reparação. Histórias sobre como a gentileza concreta sempre vence o espetáculo vazio.